não sabem o babado que foi gravar essa série de vídeos. Vai ter cachorrinho latindo de vez em quando, vai ter gatinho pulando em mim de vez em quando. Muita informação que eu vou trazer aqui pra vocês. Podem procurar as referências, aliás, procurem. Não acreditem em mim, por favor, procurem. Quero mais pessoas questionadoras e investigadoras como eu. Então vamos lá. Quero te falar sobre os segredos do sangue. Eu vou te explicar sobre a importância do seu sangue ser saudável. Vamos lá? O volume de sangue existente no corpo humano corresponde a 7 a 8% do peso corporal de cada pessoa. Por exemplo, se alguém pesa 75 quilos, ela terá entre 5 e 6 litros de sangue. O sangue é um tecido vivo que circula pelo seu corpo, levando oxigênio e nutrientes a todos os órgãos, a todas as células. O pH, que significa potencial hidrogeniônico, é uma escala logarítmica que mede o grau de acidez, neutralidade ou alcalinidade de uma determinada solução. O nosso sangue deve manter-se com o pH entre 7,35 e 7,45 e a alteração desses valores é uma situação muito grave, que coloca a saúde em risco, havendo até mesmo risco de morte. A acidose ocorre quando o sangue se torna mais ácido, com valores entre 6,85 e 7,35, enquanto a alcalose acontece quando o pH do sangue está entre 7,45 e 7,95. Quando o sangue chega abaixo de 6,8 ou acima de 8, o indivíduo pode entrar em coma ou óbito. A manutenção do sangue dentro dos valores normais é muito importante para manter a qualidade das células do corpo, pois são totalmente recobertas pelo nosso lindo sangue. Lembra, ele é um fluido de nutrientes, um tecido que se movimenta dentro das estruturas que o absorvem e que fazem todo o sistema funcionar. Assim, quando o sangue está com o pH ideal, as células estão saudáveis. E quando o sangue encontra-se mais ácido ou mais básico, as células morrem mais cedo, havendo doenças e complicações. Em todo caso, sempre que o pH do sangue sofre alguma alteração, o corpo tenta corrigir com mecanismos de compensação. Mas nem sempre isso é suficiente, principalmente quando não somos conscientes de como agir nesses casos e nem como nos causamos esses desequilíbrios. O pH dos alimentos líquidos e sólidos que estão na vida dos seres humanos modernos é mais ácido que alcalino e, induzindo o corpo à acidose metabólica, o sangue terá mais dificuldade de manter seu pH saudável. São eles os açucarados, farináceos, carnes, derivados de animais, como o leite, também o álcool, drogas químicas e a própria água que nos chega em casa para consumo está mais ácida. Por isso, é muito importante que você priorize a ingestão de alimentos frescos, hortaliças, frutas, para auxiliar no equilíbrio do pH sanguíneo, pois seu corpo precisa se virar com o que você oferece a ele. Mas a qualidade do sangue depende de muito mais do que somente o pH. Desde produtos que utilizamos sobre o corpo, como cosméticos e produtos de higiene pessoal, aos que ingerimos, tanto líquido quanto sólidos, tudo afeta nosso sangue. E hoje ainda temos uma grande preocupação, que é o uso contínuo de agrotóxicos, que são silenciosamente aí colocados na nossa vida, com a desculpa de que se não for assim, não haverá alimento suficiente para a população do mundo. Calma! Os agrotóxicos foram criados durante a Primeira Guerra Mundial, mas foram mais amplamente utilizados durante a Segunda Guerra Mundial. Sabe como? Como um tipo de arma química. Quando a guerra teve fim, esses produtos passaram a ser utilizados como defensivos agrícolas. Ou seja, um veneno usado para matar propositalmente se tornou um item comercial interessante após-guerra. Se parar para refletir sobre isso é assustador. Por quê? A mentalidade pós-guerra é o quê? Escassez, traumas, ganância,
estratégias e outros interesses nada sentimentais. Portanto, questionar é mais que necessário, minha gente. Os agrotóxicos estão sendo introduzidos na vida dos brasileiros desde a década de 60, mas em 2008, olha só que interessante, o Brasil se tornou o maior consumidor de agrotóxicos no mundo. É interessante frisar que, anualmente, cerca de 1/4 dos alimentos produzidos, que é o equivalente a mais de 1 bilhão de toneladas de alimento, é dispersado no mundo. Mais interessante ainda é saber que a lenda de sem agrotóxicos não há alimento suficiente para a humanidade é uma grande mentira, minha gente, um grande engano. Segundo várias pesquisas, deixo referências aqui para vocês verem, programas de agricultura alternativa elevam a produção, em média, em 100%. Madagascar é o maior do mundo com produção de arroz, que chegou a 22 toneladas por hectare, sendo que a média convencional de arroz é de 5 toneladas por hectare. Talvez você agora esteja se perguntando, ué, mas então por que o agronegócio prefere o plantio com agrotóxicos? A monocultura é o meio menos inteligente de se produzir alimentos, gente, em todos os sentidos. Com essa indecência que acontece no Brasil, cada brasileiro ingere uma média de 7 litros de agrotóxico por ano. Isso significa que você mantém seu sangue com venenos o ano inteiro. Se você ainda tem alguma dúvida sobre o perigo silencioso que agrotóxicos representam, sinceramente, eu não tenho nenhuma. Mas, segundo a Organização Mundial de Saúde, vários tipos de câncer estão associados ao uso contínuo de agrotóxicos. E se você está aí pensando que, bom, eu como bastante carne, eu não como tantas hortaliças, tantas frutas, então eu estou me dando bem. Aí que você se engana, porque o gado é alimentado com alimentos transgênicos e que recebem muito agrotóxico. Então você está ingerindo, sim, ao comer carne, mais quantidade de agrotóxicos. Falando sobre os cânceres associados: próstata, mama, ovário, baço, fígado, rins, entre outros, como leucemia, linfoma e mieloma múltiplo. Então por que eles são autorizados? Bem, as questões políticas acabam sendo mais importantes do que as questões de saúde neste modelo capitalista que nós vivemos. E por essa razão, muita gente adota os bordões mentirosos do agronegócio sem imaginar o perigo que corre. Uma pesquisa realizada esse ano, super recente, encomendada pelo Ministério da Saúde e realizada pelo Instituto Butantan, comprova que não existe dose mínima totalmente não letal para os defensivos usados na agricultura brasileira. Não existem quantidades seguras, é o que diz a imunologista Mônica Lopes Ferreira, diretora do Laboratório Especial de Toxinologia Aplicada, responsável pela pesquisa. Essa pesquisa é bem recente e longa, riquíssima em detalhes importantes para você saber. Acesse o link após esse vídeo. Recomendo que você leia na íntegra essa pesquisa, pois todos os efeitos dos agrotóxicos são silenciosos, assim como a forma que estão sendo introduzidos em nossa vida, né, gente? Quem já ouviu falar de Ernst Götz, um agricultor suíço que mora no Brasil desde a década de 80, reflorestando e elaborando um método de cultivo conhecido como SAF, Sistema Agroflorestal, ou Agricultura Sintrópica. Ernst elaborou ao longo da vida um conjunto de princípios e técnicas que integram produção de alimentos à dinâmica de regeneração natural das florestas, sempre levando em conta a complexidade dos sistemas. A agricultura sintrópica é um conjunto de ações, técnicas e preceitos que buscam a produção de alimentos de maneira natural, a renovação do solo das florestas através de técnicas de plantio sustentáveis. Ernst produz toneladas dos melhores alimentos do mundo praticamente a custo zero, já que é um sistema que se autodefende. E quando eu digo os melhores alimentos do mundo, é porque são reconhecidos mundialmente. Por exemplo, o melhor chocolate do mundo é feito com o cacau de custo zero do Ernst. Já foi divulgado que é o chocolate favorito da Rainha Elizabeth. Ele exporta grande parte dos alimentos, já que seus negócios sempre foram mais internacionais.
Como ele consegue evitar as pragas e ainda ter um melhor ambiente para que as plantas cresçam fortes e saudáveis? Suas produções são de alta qualidade. Com o tamanho da Amazônia que temos, nós poderíamos gerar os melhores alimentos para o Brasil e para o mundo. Alimentos ricos em nutrientes precisam ter uma boa geração desde o plantio até a distribuição. E nosso sistema é lastimável nesse sentido, gente. É só você dar uma caminhadinha assim pelos mercados, né? E reparar assim na energia do alimento. Você olha para o alimento e você sabe como está a vida daquele alimento. Eu já fiz testes com crianças perguntando qual desses alimentos você acha que tem mais vida. E elas intuitivamente sabem responder, sabem do que eu estou falando. Você já ouviu falar ou já comeu abiú, araçaboi, biriba, camu-camu, castanha cutia, castanha de galinha, maruari, pupunha, puruí, tucumã, sapota, taperabá? Não, né? São algumas das frutas da nossa querida Amazônia, que não são comercializadas no Brasil. Riquíssimas em nutrientes e vitaminas, mas por que elas não são conhecidas? Por quê? Por quê? E essas outras plantas aqui? Me diga se você conhece, se já comeu, se já ouviu falar. Bertalha, pedroega, taioba, jacatu, ora pronobis, hibisco avinagreira, peixinho, picão branco, mangará, trapoeraba, tanchagem, azedinha, capuchinha. Capuchinha é uma delícia. Essas são algumas das punks, plantas alimentícias não convencionais que também não chegam ao mercado. Por quê? Por quê? E não são valorizadas no campo. Apesar de serem desconhecidas, são plantas altamente resistentes que podem ser cultivadas no jardim ou em vaso, em jardineiras suspensas, por exemplo. Algumas delas nascem espontaneamente no nosso jardim e nós não conhecemos. E por que não consumimos? Porque apenas consumimos as mesmas frutas, as mesmas hortaliças. Se todas as plantas alimentícias que existem fossem cultivadas, se as frutas nativas fossem valorizadas, comercializadas, será mesmo que a enganosa conclusão de que sem agrotóxicos não alimentamos a humanidade inteira se sustentaria? A resposta é não. Mas, por favor, reflita sobre isso bem profundamente, se você quer ser naturalmente mais forte. Além dos agrotóxicos e produtos químicos nocivos que ingerimos ou que chegam até nossa corrente sanguínea por escovar os dentes, usar desodorantes, sabonetes e shampoos convencionais, passar maquiagem convencional, a utilizar absorventes descartáveis e outros produtos aí que estão na nossa vida, tem um fator que influencia, um outro fator que também influencia o nosso sangue, que é a respiração. Precisamos entender, gente, qual a importância da respiração correta, pois isso está absolutamente relacionado à qualidade de saúde do seu sangue. Lembra da acidose e alcalose metabólica que eu mencionei? Pois bem, existe também a alcalose e a acidose respiratória. E a cada segundo nós influenciamos nosso sangue com a respiração. Ou seja, dependendo de como respiramos, nós ajudamos ou prejudicamos nosso lindo sanguinho e, consequentemente, todo o nosso sistema. Aliás, agora nesse momentinho, dá uma alongadinha. Vai, respira fundo aí. Os distúrbios ácido-base dividem-se em duas categorias, a alcalose e a acidose respiratória, e ocorrem quando há uma diminuição ou aumento da concentração de gás carbônico no sangue, alterando também o alterando também o pH sanguíneo. A maioria das pessoas está habituada a respirar sem observar sua respiração. E sabia que é possível sair de estados bioquímicos de estresse e também de ansiedade
utilizando técnicas respiratórias? Sabe por quê? Porque a técnica respiratória causa efeitos sanguíneos e neuroquímicos imediatamente. Como eu falei, a respiração é uma arma para você não precisar de tantas drogas químicas. Anotou aí, coração? Coloca aí a arma, respiração. Agora vamos juntar as peças desse quebra-cabeça que eu trouxe para você. Para ser naturalmente mais forte e para recuperar-se rapidamente, de doenças, você tem que manter as células saudáveis e o pH sanguíneo em sua neutralidade, através da consciência sobre como se nutrir, tanto com líquidos quanto com sólidos, que produtos não usar e que tipos de substâncias não ingerir para não se intoxicar e quais substâncias naturais ingerir para se desintoxicar em caso de intoxicação leve ou grave. Além disso, precisamos de consciência respiratória para também equilibrar o sangue e todo o sistema. E um terceiro fator básico, bem básico mesmo, gente, para entender a chave de ignição do corpo é a atividade física regular, pois a atividade muscular e cardiorrespiratória ativa transformações bioquímicas fundamentais para a purificação do sangue. Por isso, o sedentarismo é uma espécie de abandono de si mesmo. Quero ressaltar agora os dados alarmantes que temos no nosso sistema de saúde convencional. Vem comigo. O faturamento com venda de remédios é gigantesco e o mais assustador é que quando avaliamos a lista anual de ranking dos remédios mais vendidos, os números são sempre crescentes. Ou seja, ou as pessoas estão se tornando mais resistentes e por esse motivo tomando mais remédios para neutralizar os sintomas, ou estão ficando cada vez mais doentes. Ou as propagandas estão convencendo cada vez mais humanos de que droga química é a solução. Gente, mas se fosse, veríamos os números de doentes diminuírem. E todos os anos não é o que acontece. É exatamente o contrário. O consumo de drogas químicas e o número de pessoas enfermas só aumenta todos os anos. E estamos falando de lucro pesado. Vou citar os mais vendidos no ranking de 2018. Em primeiro lugar, temos o Dorflex, com um faturamento que ultrapassou o valor de 507 milhões de reais, quase 10% a mais em relação ao ano de 2017. Lembrando que o ano tem 365 dias, isso quer dizer que o faturamento corresponde a mais de R$1 milhão por dia. O uso do Buscopan, famosíssimo entre as mulheres com cólica menstrual, ultrapassou o valor de 181 milhões de reais em 2017 e isso significa que grande parte das mulheres com cólica no Brasil, o que corresponde a 75% das mulheres, recorre ao uso de drogas químicas e inconsciente de como lidar com seu ciclo menstrual, de como é poderoso para a nossa saúde lidar bem com o nosso ciclo menstrual. Em 2017, a indústria farmacêutica comercializou mais de 732 milhões de caixas de produtos para tratar problemas cardiovasculares. Isso representou mais de 16% do total de embalagens vendida em todo o país, o que soma mais de 4 bilhões de caixas. Este volume de vendas rendeu aos fabricantes destes medicamentos um faturamento de mais de 6 bilhões, o equivale a 8% do valor total comercializado em 2017, o que soma mais de 69 bilhões. De acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, as doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, elas são responsáveis por cerca de 30% dos óbitos no Brasil. Somente em 2017, houve mais de 1 milhão de internações na rede pública, provocadas por problemas no aparelho circulatório. Tanto dores de cabeça, cólicas menstruais e dores musculares, quanto cardiopatias e disfunções cardiorrespiratórias podem ser evitadas com o uso consciente das 3 regras de saúde que descrevi anteriormente aqui para você e que são alimentação, respiração consciente
e atividade física adequada e regular. Os dados sobre o mercado farmacêutico no Brasil também mostraram que, em termos de faturamento, os medicamentos para tratamento de câncer ficaram em primeiro lugar no ranking. Em 2017, os antineoplásicos e imunomoduladores foram responsáveis por mais de 10 bilhões em vendas, o que correspondeu a quase 15% no total. No entanto, a quantidade de embalagens comercializadas foi uma das menores, 18 milhões e pouco aí, um monte. Bem, isso ocorre porque os produtos destinados ao tratamento de neoplasias são os mais caros. A venda de medicamentos antidepressivos e estabilizadores de humor quase dobrou no Brasil nos últimos 5 anos. De acordo com o levantamento realizado pela IQVIA, uma empresa norte-americana de auditoria e pesquisa de mercado farmacêutico, entre julho de 2013 e junho de 2014, o número de vendas de tais medicamentos era de quase 47 milhões de comprimidos. Enquanto entre julho de 2017 e junho de 2018, a venda foi de quase 71 milhões. Estes dados não incluem as vendas para hospitais, clínicas e outras compras realizadas pelo governo. Segundo dados de 2017 da Organização Mundial da Saúde, a depressão afeta quase 6% dos brasileiros, o equivalente a mais de 11 milhões de pessoas no país. Mas, segundo o psiquiatra Antônio Geraldo da Silva, diretor-tesoureiro da Associação Brasileira de Psiquiatria, esse aumento de vendas não se dá apenas pelo aumento de casos, mas pelo mau diagnóstico realizado pelos médicos. E isso representa mais alguns bilhões para o faturamento da droga química, da indústria farmacêutica. Mesmo que bastaria apenas a população entender melhor como fazer e o que fazer para ser naturalmente mais forte. Hoje, até existe um movimento antipsiquiatria que alerta justamente sobre isso. Prescrições de drogas controladas sem o uso de exames mais precisos que assegurem que aquela quantidade química que o corpo vai receber é realmente boa para aquele paciente, né? Mas geralmente as consultas são baseadas em 10 minutos sobre a vida emocional e bioquímica do paciente. Surgem perguntas como: será que o sistema de saúde convencional está realmente capacitado a tratar todos os casos que hoje atende? Será que o índice crescente de drogas químicas, de consumo de drogas químicas, é um grande alerta sobre a necessidade de reavaliarmos os sistemas convencionais? Será que as propagandas de remédios representam uma ameaça? Não seria melhor se, ao invés de propagandas de remédios, as pessoas recebessem instruções e orientações sobre como ser naturalmente mais saudáveis de forma mais clara? Reflita sobre isso e se pergunte como é possível viver em um mundo onde a alimentação vem sofrendo contaminações, a indústria farmacêutica é ultrabilionária e o sistema convencional de saúde se demonstra ineficaz. Um outro dado alarmante sobre saúde pública é analisar o faturamento sobre bebidas alcoólicas. Somente a cerveja ultrapassa o valor de 107 bilhões de faturamento ao ano e a cachaça 10 bilhões. O teor de álcool varia entre essas bebidas, mas em média é de 4 a 15%, algo também muito danoso para o sangue humano, pois o álcool é ácido. E o mais terrível sobre isso é que o consumo de drogas químicas, ele está muito ligado a esse consumo de bebida alcoólica. Muitas pessoas usam drogas químicas porque precisam compensar alguma coisa que fizeram errado em momentos com bebida alcoólica. Juntando isso a uma rotina de aspirinas eventualmente, alimentação não saudável, agrotóxicos e falta de consciência respiratória, fica bem difícil ser naturalmente forte, concorda? Eu poderia trazer muitos outros dados que deixariam você de cabelo em pé, mas só para você saber, todos os anos são destinados mais de 120 bilhões de reais para a área da saúde, praticamente que em absoluto para o sistema convencional.
E ao observarmos todos esses dados, vemos que há algo muito errado, não é mesmo? Agora, quero te contar algumas coisas que nenhum médico te conta sobre as capacidades de autorregeneração do corpo humano. É comum ir ao médico e voltar com uma receita de remédio, essas drogas químicas, mas são poucos os que usam o pequeno tempo com os pacientes para realmente capacitá-los a serem saudáveis e a se relacionar bem com o corpo e a mente. Você sabia que o seu fígado filtra o sangue do corpo inteiro a uma média de a cada 5 minutos e que fazendo desintoxicações, não somente do fígado, mas de todos os órgãos por dias seguidos, sem dar brechas para mais intoxicações, você é capaz de acelerar a autorregeneração do seu organismo de forma contínua, promovendo assim a capacidade do próprio corpo eliminar doenças, até mesmo as descritas como incuráveis ou muito difíceis de curar. Sabia que se ao invés do sistema convencional nós tivéssemos um sistema de desintoxicação do corpo por dias seguidos e ao mesmo tempo dando a ele os alimentos orgânicos e frescos, os líquidos e os sólidos, combinando com atividade física, respiração consciente e suplementações naturais, reduziríamos assim drasticamente o índice de óbitos, cirurgias, internações, doenças, exames e prescrições de drogas químicas? Pois é, nós precisamos de um sistema diferente do convencional e precisamos unir isso com consciência de consumo urgente. Sabia que mais de 70% dos casos que ingressam no pronto atendimento de hospitais e postos de saúde todos os dias são quadros psicossomáticos e que o tipo de consulta oferecida pelo pronto atendimento não é eficaz e nem sequer adequado para o tratamento desse tipo de quadro? Sabia que todos os exames de imagem, exceto a ultrassonografia, são nocivos para as células do corpo e que nós deveríamos evitar até mesmo um único exame em vida, deixando somente para o último caso mesmo? A realidade mostra que anualmente milhões de pessoas passam por exames nocivos, os quais aumentam o índice de doenças que serão tratadas com mais drogas químicas, mas que isso é desnecessário, que poderia ser evitado com mais consciência de como o corpo funciona, poderia ser evitado se você conhecesse melhor a condição do seu corpo analisando fezes, urina, odores do corpo. Sabia que um célebre médico americano que viveu grande parte da vida na Alemanha, chamado Dr. Max Gerson, provou ao mundo em 1958 que tanto câncer quanto outras doenças assoladoras do período, como a tuberculose, por exemplo, são facilmente curadas através de um método que integra a desintoxicação dos órgãos e a nutrição otimizada do sangue. Ele fez isso curando milhares de pacientes durante um período da Segunda Guerra Mundial e posteriormente publicou um livro com mais de 50 casos acompanhados pelo seu método, os quais tiveram sucesso absoluto na cura. Mas adivinhe o que aconteceu com o doutor? Além de ser rechaçado pelos conselhos de medicina da época, ele foi proibido de instalar sua metodologia nos Estados Unidos, onde passou a morar a partir de 1936. Hoje existem 2 institutos Max Gerson no mundo, um no México e um na Hungria, graças à filha mais nova do doutor que manteve viva a sua obra. Pessoas do mundo inteiro se internam no Instituto Max Gerson para se curar de câncer, descritos como incuráveis, e saem curadas em semanas de lá. Tudo isso é realmente assustador, mas pode ser contido mais facilmente do que se imagina. Por exemplo, se existissem 8 bilhões de danos da Terra, os mercados de farmácias não existiriam como são hoje. Tampouco as publicidades influenciariam o uso irresponsável de substâncias nocivas. Porque para mim isso está completamente entendido. Eu não tenho a menor dúvida, eu não consumo. Eu vou ao mercado, eu vou aos lugares, eu não consumiria.
Mas eu também acho que 8 bilhões de da Terra não ia dar. A verdade é que tudo depende da nossa consciência de consumo e da autoconsciência de como o nosso corpo funciona, como a nossa mente influencia o corpo. E saber aplicar as simples regras de saúde do corpo e mente, minha gente. Para ser naturalmente mais forte, você precisa conseguir integrar a sua consciência de consumo com a sua consciência corporal, com a consciência de acúmulos de traumas, com a consciência de como as suas crenças influenciam a criação da sua realidade. É um combinado de coisas e para mim isso é uma delícia estudar e viver. Mas eu vejo que existe uma grande dificuldade das pessoas compreenderem. Então elas ficam completamente perdidas quando adoecem. E as drogas químicas, elas podem ser utilizadas com sabedoria também. Porque nós já tivemos períodos onde não existia anestesia, onde amputações e cirurgias eram feitas dopando o paciente de álcool, levando quase a um coma alcoólico. E ok, muito do que nós temos hoje pode continuar sendo comercializado, pode ser necessário, mas olha, eu diria que mais de 95% menos. Por quê? Porque a partir do momento que todos souberem como cultivar uma saúde física e mental de forma natural e consciente, esse consumo muda, mas depende de cada consumidor nesse momento. Porque a verdade é que essas associações que cuidam desses dados de saúde, a maioria delas são financiadas pelas indústrias farmacêuticas. É um lobby muito forte. Então depende da sua conscientização, sim. Entenda que tudo depende da sua consciência de como seu corpo funciona, de informações verdadeiras, de questionamentos que você pode se fazer e de uma mudança amorosa de estilo de vida para você ser naturalmente mais forte. Eu fico por aqui, aguardando seus comentários, suas perguntas, suas críticas. Diga-me o que você achou de toda essa explanação. Espero que você tenha gostado, espero que tenha sido útil e mande perguntas se você quiser. Por favor, também compartilhe esse vídeo com mais pessoas, marque pessoas nas suas redes sociais, mande para os seus grupos de WhatsApp, Telegram. Entre no meu canal do Telegram, A Ladra de Horas, onde eu ensino todas as façanhas para você viver o tempo original e não ficar preso aos desequilíbrios desse tempo virtual que nós vivemos. Entra lá no Telegram, A Ladra de Horas é o meu canal. No YouTube, Dani da Terra, Instagram, Dani da Terra, Facebook, Dani da Terra. Até amanhã com mais um tema maravilhoso nessa série Naturalmente Forte. Beijo pra vocês.